E aí, pessoas, beleza? Estamos aqui novamente no cursinho interativo do CAEP com mais algumas dicas para o Enem. Na parte de biologia, agora a gente vai falar sobre evolução. Bom, eu sei, de repente tem gente que vai falar, eu não acredito nessa história, eu não acho que esse negócio está certo. Tudo bem, sem problema, certo? O lance é o seguinte, não importa no que você acredita. Feliz ou infelizmente, essa parte aqui vai aparecer no Enem. Então, mesmo que você não acredite na evolução, você vai ter que saber como ela funciona, certo? Para poder responder corretamente as questões de evolução, beleza? Bom, existem várias teorias que a gente classifica ou não como evolucionismo. A primeira delas diz sobre o criacionismo e fixismo. Criacionismo diz que todos nós somos criados segundo um projeto arquitetônico de uma entidade inteligente superior e que a quantidade de espécies existentes no planeta não se modifica ao longo dos anos, permanece sempre a mesma, independente das alterações que possam acontecer. E essas espécies também não se alteram, elas são sempre do mesmo jeito ao longo das gerações. Um pouco mais tarde surgiu um sujeito chamado Lamarck, e depois veio aí o termo lamarquismo, que propôs que existiam a chamada evolução, ou seja, modificações dos organismos de uma determinada espécie ao longo dos anos. Depois do Lamarck veio o Darwin, que propôs um modelo um pouco diferente de evolução, e finalmente a evolução ela veio encontrar mesmo o seu lugar dentro da biologia, quando, no metade mais ou menos do século passado, surgiu o neodarwinismo. E vamos dar uma olhadinha agora nas principais teorias de evolução. Bom, este fulano aqui é o nosso amigo Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, é o parente do pintor lá, também chamado de Conde de Lamarck ou Cavaleiro de Lamarck. Basicamente, Lamarck pensou assim, depois de estudar muitos bichos lá na África e tal, ele concluiu que sim, existe evolução dos seres vivos, os seres vivos se alteram ao longo do tempo. Só que Lamarck pensava assim, que a evolução se baseava em duas leis que ele postulou. A primeira lei, a lei do uso e desuso, que diz que todo órgão que você usa muito hipertrofia, ou seja, aumenta de tamanho. E todo órgão que você não usa, atrofia. Meninos, não precisa correr para o banheiro. Isso é mentira, tá? E ele também dizia assim, que toda característica que o indivíduo adquiriu devido ao uso ou desuso de um órgão seria transmitida aos seus descendentes. Por exemplo, se o Ronaldo Fenômeno tivesse um filho agora, além de já nascer dentuço, ele nasceria com um pânceps avantajado. Hoje nós sabemos que isso daqui não funciona, pelo menos em parte. Bom, um tempo depois das historinhas do Lamarck aí, que a gente tem que dar o crédito pro cara, porque afinal de contas, ele foi o primeiro que postulou que existia alguma coisa. Ele foi o primeiro que pensou na hipótese e publicou isso. Bom, depois veio o nosso amigo Darwin, Sir Charles Robert Darwin, na realidade. Este fulano, um sujeito complicado, veio de uma família católica, de repente descobriu a evolução. Bom, o Darwin fez tudo isso aí, fazendo uma pequena viagem de circunnavegação, onde ele passou por vários pontos do globo. Inclusive, o Darwin esteve aqui no Brasil, em Salvador e no Rio de Janeiro. Bom, depois ele deu umas voltinhas para alguns outros lugares, todo mundo curtiu muito ali as praias. E o lugar mais famoso que ele passou foram as ilhas do arquipélago de Galápagos. Lá ele pegou alguns bichos, colecionou alguns negócios e tal, e começou a matutar suas teorias evolutivas. Bom, vigorava nessa época a teoria malthusiana de crescimento da população e da quantidade de alimentos.
Então, vamos ver aqui, ó. Essa teoria diz que a população cresce em proporção geométrica. Ou seja, 2 pula para 4, pula para 8 e assim sucessivamente. Enquanto os níveis de subsistência, ou seja, a quantidade de comida, cresce em proporção aritmética. 1 para 2, para 3, para 4. Portanto, haverá uma época em que a quantidade de indivíduos da população vai ser maior que a quantidade de comida que tem para aquela população sobreviver. Darwin concluiu isso observando o nascimento de grande quantidade de filhotes, porém vendo que poucos desses se tornavam adultos. Então ele deduziu que eles deveriam competir entre si, assim como Malthus tinha pensado isso antes, né? Eles deveriam competir entre si pelo alimento, e alguns sobreviveriam. Segundo, Darwin observou a tendência das espécies de apresentarem algumas variações. Ele chamou de variações, diferenças, certo? Do chamado tipo inicial. Então, de repente, tinha lá um passarinho que tinha um biquinho mais assim, outro que tinha um biquinho mais assado, né? É igual a gente. Todo mundo é ser humano, tirando o Hércules, né? Porque apresenta algumas características, mas nem todo mundo é igual a todos. Por exemplo, quem por aí é lindo como eu? Não conheço, certo? Bom, esse tipo de conclusão que Darwin teve estava em acordo com um outro pesquisador, o Alfred Russel Wallace, que Darwin acreditou mais tarde. E ainda temos uma terceira observação. Ele percebeu que devido àquela competição, somente aqueles que eram mais fortes ou mais aptos sobreviviam naquele ambiente. Ou seja, existem variações do organismo da mesma espécie, certo? E produzem muitos descendentes e apenas alguns poucos que são mais fortes sobrevivem. Por que eles sobrevivem? Eles têm vantagens, chamadas de vantagens adaptativas, que permitem que eles sobrevivam naquele ambiente. Vamos comparar a teoria dos nossos dois coleguinhas aí. Bom, é sabido, já na época deles, que as girafas existiam no passado remoto da Terra e que elas tinham pescoços pequenos, que elas eram menores. Para Lamarck, o que acontecia com o caso das girafas? Para o nosso amigo Lamarck, as girafas esticavam o pescoço e assim elas conseguiam comer as folhas mais altas. Essa característica adquirida, ó, entendeu? Era transmitida aos seus descendentes. Para o Darwin era um pouquinho diferente. Então, por exemplo, para o Darwin existia lá ó, o chãozinho, aí no chão a gente tinha vegetação de grama, vegetação rasteira, plantas um pouquinho mais altas e as árvores grandes. Para o Darwin, existiam girafas pequenininhas. A girafinha, ai que linda do tio. Existiam girafas um pouquinho maiores e existiam os girafão. Bom, aí o que aconteceu? De repente, teve um aumento nas populações de girafas. Tinha das pequenas, tinha das médias, tinha das grandes. Bom, essa daqui conseguia comer grama. Essa daqui conseguia comer grama e também os arbustos mais altos, que esta não comia. Essa daqui conseguia comer, além das árvores altas, os arbustos mais baixos e a graminha lá no chão. Então, como tinha muita população, comeram muito e acabou a comida. Qual comida acabou primeiro?
aquela que todas comiam, a grama. Logo, como a grama acabou, tadinha, esta girafinha de pescoço curtinho não tinha mais o que comer. Aconteceu com ela? Não deixou descendentes com essa característica. Aí tá o pau bonitinho, essa variedade sumiu, acabou, e depois aconteceu uma nova explosão populacional, de novo bastante girafinha. Bom, duas fontes de alimento para dois tipos diferentes de girafa. Essa daqui come dos dois, essa daqui só come esse. Como eu tenho uma fonte de alimento servindo para dois animais, esta daqui acaba mais rápido, sem ter o que comer. O que aconteceu com esta outra girafa? Foi pro saco. Sobrou só tcharam, o girafão pescoçudo, que é o que nós temos hoje. Então, assim, em resumo, nós temos que, para Lamarck, a evolução funcionava assim, ó. Mudança no ambiente causa adaptação para ter mudança no organismo. Ou seja, a evolução, segundo Lamarck, é finalista. O organismo evolui para acontecer alguma coisa. É por isso que a gente confunde tanto quando fala de evolução. A teoria de Lamarck é muito fácil, é muito palatável, né? É facinho de você pensar assim. A teoria do Darwin, que é a que estava certa, apesar de ter algumas coisinhas que ele não tinha conseguido explicar, já é mais difícil. Então, ó, o que o Darwin pensava? Bom, existe a variabilidade, pequenas diferenças nos organismos da mesma espécie, e essa variabilidade passa por uma seleção. Quem faz essa seleção é o ambiente. Isso gera o quê? Os indivíduos que sobrevivem são aqueles que têm mais adaptação a permanecer naquele ambiente. Então, se mudar o ambiente, muda a seleção natural. Por isso, ambientes diferentes têm organismos diferentes, mesmo que tenham tido ancestrais em comum. E o problema é que Darwin não conseguia explicar de onde vinham as variações. Como surgia esta variabilidade? Isso, tadinho, né? Ele não soube explicar, ele morreu com essa dúvida cruel no coração. É triste. Mas aí, em 1950, em uns quebradinhos, né, a genética veio aí se juntar com a evolução e surgiu a teoria sintética da evolução, chamada carinhosamente de neodarwinismo, certo? Que explicou a origem da variabilidade. Então, de onde ela vem? De mutações, pequenas alterações no DNA, que causam algumas modificações na formação das proteínas ou das características do indivíduo, e durante o processo de formação de gametas, quando ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos e o crossing over ou permutação. Isso gera variabilidade, que é selecionada num determinado ambiente e produz a adaptação biológica do ser vivo. Beleza? Vamos ver isso num pequeno exercício. Lá do Enem de 2010. Então, os ratos peromíscuos polionotos encontram-se distribuídos em ampla região da América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro. Então, você tem aqui os ratinhos, ó, do marrom claro até o escuro. Lembra? Figura, é isso que ela te informa, ó. Claro, e vai escurecendo. Sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Então, ó, ele te deu uma diquinha aqui que você tem que perceber. Ele está dizendo assim, ó, os ratos dessa população aqui, ó, geralmente eles têm esta cor. Os ratos desta outra população aqui, ó, tem geralmente esta cor. Os ratos daquela população lá em cima, ó, geralmente tem essa cor. Então, os ratos de uma mesma população têm cores semelhantes. Beleza?
Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram. O que é isso que ele está falando, mano? Ele está falando de um negocinho chamado adaptação. A cor do bicho deixa ele camuflado no solo, porque elas são parecidas. Ou seja, este animal está muito bem adaptado para viver aqui. Se eu colocar esse bicho aqui, não vai ficar legal. Ele vai aparecer no chão, é mais fácil ele ser predado. Beleza? Vamos lá. Também apresenta a mesma variação de cor distribuída ao longo de um gradiente norte-sul. Então, ó, é assim nesse sentido. Na figura, encontram-se representadas 7 diferentes populações de peromíscuos polionotos. Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma amostra de solo e por sua posição geográfica no mapa. Então, essa bolinha aqui, ó, que ele está mostrando para você, é a amostra de solo, que dá para você ver, ó, ou pelo menos lá na prova, bonitinho, que é de cor semelhante à dos ratos encontrados lá. E aí ele vai perguntar para você, ó, o mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e de substrato é... Ele falou, mecanismo evolutivo, o que você tem que saber? É Darwin na cabeça, mano. Então o que é? Seleção natural. Seleção natural? Não. Seleção natural? Não. Seleção natural? Alternativa C. Beleza? Simplesinho assim. Sem muitos problemas. E ó, é difícil o Enem trazer uma questão exclusivamente de evolução. Mas geralmente as questões do Enem fazem um permeio na teoria evolutiva. Então, se você lembrar disso, fica mais fácil de resolver algumas questões. Entendeu, gente? Então é o seguinte, evolução diretamente assim não é sempre que tem no Enem. Só que sempre as questões permeiam isso. Lembra? A questão da interdisciplinaridade e tal, que o Enem pede isso. Então, você sabendo as teorias evolutivas, fica mais fácil de você responder a essas questões. E aí, mano, você vai sentar lá a bunda naquela cadeira, você vai pegar a sua prova, entendeu? Você vai olhar para a cara da prova e vai falar assim para ela, mano, agora a cobra vai fumar. Tá ligado? Valeu, um abraço, até a próxima.